Olá, pessoa bonita, aonde quer que você esteja, que a paz do Senhor Jesus Cristo te alcance. Uma palavra forte, uma palavra, meus irmãos, que o Senhor me deu para a gente ouvir com muita calma, com muita boa vontade, porque Deus vai falar no profundo neste dia hoje, através deste vídeo, amém? Está lá em Jeremias. Jeremias capítulo 11, começa assim. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras da aliança que coordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, para que, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Amém? Em primeiro lugar, quero orar e repreender todo espírito de zombaria, todo espírito de incredulidade, todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo espírito de confusão. Também quero repreender toda indignação contra Deus, toda revolta, toda ira, todo ódio, todo levante. Em nome de Jesus, seja repreendido e arrancado da nossa presença. Por que faço isso, meus queridos, meus amados? Porque, em primeiro lugar, é importante afirmar, é importante dizer que Deus é bom. Deus em nada é mau. Ele é somente bondade. Ele é somente amor. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é salvador. Ele é transparente. Ele é forte. Ele é poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Deus também é justiça e fogo consumidor. É importante dizer que muitos acham que precisa atender à voz de Deus, pode fazer as coisas da forma que bem entender, como a humanidade mesmo ensina uns aos outros, como todo aquele que levanta com filosofia de vida, com forma de pensar, que não tem nada os preceitos de Deus, que não tem nada as regras, as normas de Deus, colocadas não para oprimir, mas para dar vitória, para proteger, porque desde a queda do paraíso, Satanás e seus demônios nunca sossegaram. Eles sempre estiveram atrás da criação de Deus para tocar, para destruir, para matar, para roubar. Tudo isso você acha nas Escrituras Sagradas. Se você é uma pessoa que acha que não tem por que ler a Bíblia,
Começa a rever isto, porque lá você aprende tudo, tudo que existe de importante para se viver uma vida feliz, próspera e vencedora. Então, Deus sabedor que Satanás sempre veria contra tudo que ele ama. Por que isso? Porque o Satanás não consegue derrotar Deus. Então ele quer tocar em Deus, destruindo o que Deus ama. E Deus nos ama no profundo. Então Deus criou algumas normas para nos defender, tanto do mal como de nós mesmos. Porque muitas das vezes nós temos pensamentos que aos nossos olhos é perfeito, mas vai nos levar à derrota total, vai fazer a gente cair no abismo. Porque o coração é enganoso. Porque a gente tem a péssima ideia de confiar na nossa própria força, ou de botar nossa confiança numa outra pessoa. E o ser humano é falho. O ser humano não é perfeito, perfeito é só Deus. O ser humano não é bom, bom é só Deus. E eu estou falando Deus, Deus Pai. Embora o Deus Espírito Santo e o Deus Jesus sejam um só com o Pai, mas o próprio Senhor Jesus falou para um homem que o chamou de bom mestre, porque ele estava se dirigindo a Jesus, o chamando de bom, que bom era só Deus. Então, Deus é esta bondade em si. E diante disto, ele quis nos proteger. Mas o ser humano não quis dar ouvidos. O ser humano não quis andar pelas regras que o fariam ser feliz, que o fariam vencer. E ele desviou. E nisso ele ficou à mercê do mal, ele ficou sem a proteção de Deus, porque houve uma quebra de aliança. E quando há uma quebra de aliança, é importante dizer que o outro lado inocente desta quebra de aliança não é obrigado a cumprir mais esta aliança. Foi quebrado. Uma das partes quebrou. Então a outra parte não tem mais aquele dever, aquela obrigação de continuar naquela aliança, de cumprir tudo que foi posto naquela aliança. Mas mesmo assim, Deus que nos ama sempre nos alerta, sempre envia os seus a alertar porque as coisas não estão indo bem. E quando Deus vê que o coração está tão duro, que o entendimento é maligno mesmo do ser humano, quando ele vê que os pecados se multiplicam e que fazem coisas abomináveis diante dos olhos dele, que quando fica insuportável para Deus, o que ele faz? Ele acaba amaldiçoando aquela pessoa. Ele amaldiçoa, a Bíblia fala que dependendo das obras do ser humano, quando demais de abomináveis para o Senhor, ele amaldiçoa até a 4ª geração daquele indivíduo que pecou de tal forma. E por que eu estou trazendo esta palavra? Porque o Senhor tem tocado no meu coração do sofrimento tão grande das pessoas. E não só sofrimento de quem não está nem aí para Deus. Esse é normal ter sofrimento, porque não busca quem pode ajudar, que é Deus. Até é natural que sofra, porque está completamente à mercê do mal, está solto na vida e o mal pode tocá-lo a hora que bem entender. Porque não há defesa, não há escudo. Ele não corre para se proteger debaixo das asas do Altíssimo. Então, eu estou sentindo uma preocupação do Espírito Santo em relação àquele que já aceitou Jesus, que anda nos caminhos de Deus, que ouve a voz de Deus, ou que pelo menos procura ouvir, e mesmo assim não é feliz. Mesmo assim, em vez de ser cabeça, continua cauda. Continua fazendo as coisas e não chegando a lugar nenhum.
Tudo que começa não termina. Arranja briga onde não tem que arranjar. Por quê? Porque às vezes nem ele faz a briga, fazem contra ele, na maioria das vezes. Anda 2 passos e retorna 1000. Vive triste, vive depressivo, vive sem alegria, vive jogado, vive doente. Tudo que toca estraga, tudo que começa e propõe a fazer não dá certo. Vive amarrado, acorrentado mesmo, como se fosse prisioneiro de algo que não tem como se ver, de algo que não se mostra. É algo muito sobrenatural, é uma coisa que não tem explicação, que não se entende, que não se acha. Então, o que pode estar acontecendo muitas das vezes? É a maldição, pessoa bonita, a maldição que está na vida desta pessoa e que pode até ter vindo de uma geração anterior, de alguém que agiu tão mal diante do Altíssimo, que ele amaldiçoou e pegou de geração em geração. E você pode ser a 2ª geração, você pode ser a 3ª ou a 4ª geração. E o que é necessário ser feito nesta hora? Geralmente, Deus pode não ter dado ouvido àquele que foi amaldiçoado por primeiro. Mas será que ele não dará ouvido à geração próxima, à outra geração e à outra? Será? Acredito que pode dar ouvido. Acredito que se a pessoa se arrepender, se jogar aos pés do Senhor, se tentar reverter este acontecimento, se fizer uma aliança, se propor a mudar, se propor a vencer, se propor a conquistar de novo o coração do Senhor, ela pode conseguir reverter isso. Pode porque tudo é possível quando se faz com sinceridade na presença do Senhor. Porque Ele pode derrubar, pode revogar esta maldição, pode compreender você, pode, disto que alguém lá atrás causou o coração do próprio Deus. Sabe, instigou esta ira, instigou todo este mal, esta correção, que às vezes para o ser humano pode ser injusta, mas não, tudo que Deus faz é bom, justo, perfeito. Então, vamos suplicar ao Senhor, porque se a maldição está vindo por este motivo, Deus pode mudar hoje toda essa situação. Se você rever tudo isso que foi causado na tua vida, rever diante do Pai, diante daquele que pode mudar. E também Deus me toca nas maldições lançadas pelo inimigo, onde só Deus pode barrar essas maldições também. Ou seja, meus queridos, tudo está na mão do Senhor e hoje é o dia, aleluia, de nós ter esta compreensão. Hoje é o dia da gente tomar pelas mãos a nossa posição no reino dos céus. Nós somos ministros, nós somos o povo eleito do Senhor. Nós temos que nos colocar no lugar onde Jesus veio para nos colocar e vencer. Se a maldição vem do inimigo, uma maldição pensada, às vezes você tem alguém do teu lado que parece te amar, mas não te ama. Ele pensa, ele deseja, ele, se possível, até paga verdadeiras maldições contra a tua vida, para que você não vença, para que você seja um derrotado, para que mesmo você estando debaixo da presença de Deus, diante do Senhor, você não consiga chegar a lugar nenhum. E desmoralize tua vida, desmoralize tua fé, desmoralize o próprio Jesus na tua vida. Às vezes são pessoas que você nem sabe
nem estão perto de você e você nem sabe, mas foram contratadas por quem te quer mal para fazer obra de bruxaria, obra de feitiçaria, de macumbaria. Sabe, existe voodoo, oração contrária, oração errada e acaba amaldiçoando. Às vezes é um pai, uma mãe, um parente próximo, um irmão, uma irmã, que não sabe o peso das palavras no reino espiritual e começa a amaldiçoar você com as palavras. Começa a te xingar, começa a dizer que você é um fracassado, começa a dizer que você não vence, começa a te comparar colocando alguém lá acima de você e você lá embaixo, o tempo todo falando coisas ruins, com o peso destas palavras trazendo maldição para a tua vida. Ao invés de te abençoar, ao invés de colocar você como uma pessoa que vai vencer, que vai chegar aonde quer, a pessoa diz o contrário, o tempo todo feito um mantra, o tempo todo que está diante de você está lá, exercendo aquela palavra de derrota, amaldiçoando a tua vida. Oh, meu Deus, Teikalassurianda. Não, para estas coisas nós clamamos o Espírito Santo do Senhor. Nós nos erguemos na posição de filhos e filhas do Senhor e damos a ordem para que seja derrubada por terra. No nome de Jesus, nós rejeitamos este mal. Nós nos declaramos libertos de toda esta opressão, de todo o efeito destas palavras ruins. Nós derrubamos, através do Espírito Santo, toda a maldição preparada, paga, armada, enviada contra nossas vidas e daqueles que amamos. Nós nos erguemos porque somos povo forte, somos geração eleita do Senhor, somos filhos, filhas de Deus, e o inferno tem que nos temer, o inferno tem que ficar aterrorizado com a nossa posição de soldados, de instrumentos do céu, de guerreiros, aleluias. Porque Deus vai conosco, o Senhor é quem nos dá autoridade, o Senhor é quem toca no mal e destrói com um toque, com um sopro, com uma ordem de sua boca, com um olhar, ele queima todo este mal, aleluia, e cai por terra. E se esta maldição vem do Senhor, aleluia, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desta pessoa que se volta hoje para o Senhor e diz: Senhor, perdoa o mal que o meu antepassado causou ao seu coração. Tira de sobre mim e minha geração este mal. Tem misericórdia, Senhor. Revoga esta ordem em minha vida e me abençoa, porque eu te servirei, porque eu farei aliança contigo, porque eu te amarei. Eu entenderei a tua preocupação com a minha vida, a tua proteção, aleluias. E o Senhor é justo e bom. O Senhor vai ouvir você. Faça isso. Aleluias. A ordem que Deus me deu, meus queridos, é lutar diretamente contra as maldições, porque são elas que estão barrando muita a vitória em nossas vidas, a salvação de muitas vidas e o cumprimento do propósito de Deus na vida de cada um. Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor transforme cada pessoa que está ouvindo, que o Senhor abençoe muito cada pessoa que pelo meu canal passa, os inscritos no meu canal, ouve suas petições, transforma suas vidas. Faça, Senhor, com que eles sejam realmente cabeças e não caudas, e que o Teu nome seja glorificado nestas vidas. Aleluia. Eu estarei guerreando em nome de cada um aqui. Eu estarei pleiteando do Senhor o perdão
Eu estarei pleiteando do Senhor a defesa. Eu estarei pleiteando do Senhor a resposta, a transformação, a libertação dos grilhões que amarram a vitória destas pessoas, destes filhos e filhas amados do Senhor. E que esse entendimento seja por eles alcançados, que este vídeo abra a visão espiritual e humana deles, e que toda brecha do pecado seja fechada na vida deles, e que eles segurem firme em suas mãos, Senhor, e tenham a resposta que tanto buscam, que tenham a vida transformada, para que o teu nome seja glorificado através deles. Aleluia! Meus queridos, estarei guerreando por vocês, incessantemente, firme nesta palavra e nesta revelação, para que todo aquele que passar por minha vida, através do meu canal, através das minhas redes sociais, sejam alcançados e tenham todas as respostas que até hoje ainda não tiveram da parte do Senhor. Transformação total. Total felicidade alcançando suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebe porque vem de Deus.